Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar e conversar sobre o nosso Botafogo. Mas primeiro eu quero deixar uma coisa clara. No momento que eu estou gravando o vídeo, as informações são essas. Se for atualizando, aí eu peço perdão e a gente vai trazendo aí em outros conteúdos aqui no canal, porque esse mercado da bola, busca por treinador, tá bem agitado. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as informações pode ser uma e depois já pode ser atualizada para outra. Então, só deixando claro aqui para vocês. Eu quero falar sobre a Conmebol, divulgou agora as datas e os horários dos jogos, tá bom? Do Botafogo na pré-Libertadores. Segundo jornalista PVC, ele disse que é muito difícil o Rafael Guanais sair do Mirassol para trabalhar no Botafogo, porque aqui ele não vai ter autonomia. Quero conversar sobre isso. Quero trazer informações também do jornal Globo. O Vasco Matos, português, volta a ser ventilado. O John Textor vai fazer entrevistas para depois fazer propostas. E a gente vai falar também sobre essa troca maluca entre Botafogo e São Paulo, né? Jogadores do Botafogo podem ir para o São Paulo, jogadores do São Paulo para o Botafogo, e é uma situação polêmica, e eu quero dar minha opinião sobre isso aqui, porque a gente está bem irritado, né? Com as possíveis trocas aí entre Botafogo e São Paulo, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, hein? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, mas deixe agora para você não esquecer. É muito importante aqui para o crescimento do canal. E ative também o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, ontem a Conmebol, ela divulgou ali, né, a tabela da pré-Libertadores com os dias e horários para a gente trazer aqui. Lembrando que o Botafogo, ontem fizemos uma live aqui no canal, você que não viu vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Conversamos muito sobre o sorteio ontem, o Botafogo não tem sorte, então você que não viu a live, depois você assiste. O Botafogo vai entrar na segunda fase, na pré-Libertadores, e o adversário do Botafogo vem da Bolívia. Pode ser o The Strongest, com 3.650 metros de altitude. Pode ser também o Potosí, que tem 4.000 metros de altitude. E pode ser também o Blooming. A gente torce para que seja o Blooming, porque de todos os bolivianos aqui, o Blooming é o único que não tem altitude. Então a gente torce para que seja ele, mas a tendência é que seja o The Strongest. Então o Botafogo vai encarar uma altitude na pré-Libertadores e uma altitude aí pesada, tá? O jogo de ida vai ser fora de casa, porque o Botafogo estava no pote 1, no dia 18 de fevereiro. O jogo de volta no dia 25 de fevereiro, no estádio Newton Santos. Ambas no mesmo horário, 9h30 da noite. Então, o jogo de ida e o jogo de volta nos mesmos horários, 9h30 da noite, com transmissão da ESPN, Disney Plus e a GE TV no YouTube. Também vai passar de graça, hein? Então, a galera vai poder acompanhar no YouTube de graça na GE TV. O Botafogo passando, vai para a terceira fase e a gente pode enfrentar na terceira fase o Argentinos Júniors ou um time do Equador, que pode ser a LDU, com 2.800 metros de altitude, ou o Barcelona de Guayaquil. Desses aqui, talvez até o Barcelona de Guayaquil possa ser melhor para a gente, porque o Argentinos Júniors
É uma equipe argentina, encardida, a gente sabe como é que é. E a LDU eliminou a gente esse ano, tem 2.800 metros de altitude. E um detalhe, se o Botafogo pegar o Argentino Júnior ou o Barcelona na terceira fase, o Botafogo decide no estádio Newton Santos. Mas se o Botafogo pegar a LDU, o Botafogo decide fora de casa, porque a LDU no ranking da Conmebol está à frente do Botafogo. Olha, deixa eu falar com vocês agora sobre o PVC, jornalista, palmeirense e agora ele também é vidente. O PVC hoje é uma caricatura do que já foi. O PVC, quando se trata de Botafogo principalmente, é um cara que adora depreciar, é um cara que adora ficar arrumando crise, e agora ele disse que o Guanais pode recusar a proposta do Botafogo porque não vai ter autonomia aqui no clube. Abre aspas aí para o PVC, que eu vou trazer para vocês agora o que ele falou. O PVC falou o seguinte, ó: o novo treinador do Botafogo vai saber que não terá total autonomia. Se você considerar técnicos interinos e permanentes do Botafogo nos últimos 3 anos, foram 11. É muita coisa. O Rafael Guanais é o primeiro nome, mas me parece, em primeira análise, difícil ele sair do Mirassol para ir para o Botafogo, disse aí o PVC no de primeira do All Sport, tá? E ele falou também sobre a saída do Ancelotti. Ele falou o seguinte, ó: tem algumas versões do que pode estar acontecendo. 3 meses atrás, depois do 3-0 para o Flamengo, tinha uma pressão muito grande e muita gente achou que o Ancelotti seria demitido. O Botafogo reagiu, conseguiu chegar em 6º lugar no Brasileiro, havia um consenso de que ele ficaria. O discurso da diretoria é que ele pediu para sair, mas que ele já sabia o que estava acontecendo em relação à saída do Lucas Guerra e participava da escolha do novo preparador físico. A minha avaliação é que ele percebeu que já ia começar o ano que vem pressionado, né? Palavras aí do PVC. Olha, volta aqui para mim, dando a minha opinião. Primeiro que o PVC não é vidente, então ele não pode cravar que o Guanais vai ou não aceitar a proposta do Botafogo. Para mim, é muito simples, tá? Isso aqui é uma opinião minha. 2 situações podem fazer o Rafael Guanais aceitar a proposta do Botafogo. Primeiro, tempo de contrato. Segundo, salário. Porque se o John Textor der 3 anos de contrato e um salário de 800 mil por mês, vocês acham mesmo que o Rafael Guanais ele vai recusar a proposta do Botafogo? Porque, gente, para mim é muito simples. No final, tudo é dinheiro. Então, se o John Textor der 3 anos de contrato com 800 mil por mês, ele deve receber no Mirassol 300. O cara vai sair de 300 para 800. Então, vocês acham mesmo que o Guanais ele vai ficar preocupado só com questão de autonomia? É claro que tudo envolve dinheiro, mas ele chega pressionado, ele pode ser demitido se os resultados não vierem. Tudo bem, mas tem a multa. Então o cara vai receber a multa se ele for demitido. Então, gente, é isso. O tempo de contrato e o salário, para mim, é o que pesa para saber se o Rafael Guanais aceita ou não a proposta do Botafogo. Porque no Mirassol tá vendendo todo mundo. O Mirassol também tá perdendo jogadores. Mas o Mirassol, ele tá na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo tá na pré. O cara vai largar isso. Mas o Mirassol também tá vendendo jogadores. O Danielzinho, meia, já tá indo pro São Paulo. O Chico da Costa já tá voltando pro clube dele de fora do Brasil. Então o Mirassol também tá perdendo jogadores e o Guanais sabe disso. Fora o calendário, né? Se você pegar o calendário do Mirassol, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, será que o Mirassol vai conseguir fazer uma campanha do que fez esse ano? Porque para você jogar várias competições, você precisa de elenco. Então, eu acho que o Rafael Guanais, se o Botafogo realmente quiser, eu acho que ele aceita a proposta do Botafogo, pelo menos
nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo. Olha, falando de técnico, informação do Globo. O John Textor, né? O Botafogo vai fazer entrevistas. O John Textor que vai liderar o processo junto com o Alessandro Brito e o Léo Coelho. E eu vou botar na tela para vocês porque o Vasco Matos, o português, ele voltou a ser ventilado nos bastidores do Botafogo. Ele que é o técnico do Santa Clara de Portugal. No começo do ano, o John Textor queria ele no Botafogo, mas a questão da licença, ele não tinha lá a licença, talvez ele não poderia ficar à beira de campo na Libertadores por causa de licença. Teve a questão também do John Textor estar queimado em Portugal, né? Tem fama de mal pagador, e ele acabou não vindo. Mas, segundo aqui o Globo, o Vasco Matos volta a ser ventilado no Botafogo. E continuando aqui a informação do Globo, é que o Botafogo nesse momento, ele não está tratando nenhum treinador como plano A, para nenhum outro se sentir como uma segunda opção. Então o Botafogo está tratando todo mundo igual. O Rafael Guanais é igual ao Vasco Matos, para ninguém ficar ali se sentindo como uma segunda opção. Então o Botafogo vai fazer entrevistas para depois fazer propostas. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos conversar aí sobre essa troca de jogadores entre Botafogo e São Paulo. Isso está uma confusão, está uma polêmica. Toda hora sai novas informações. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos falar aqui sobre um tema polêmico: as trocas de jogadores entre Botafogo e São Paulo. Relembrando, o Botafogo quer o Ferrarese, o zagueiro, o volante Pablo Maia e o meia Rodriguinho. Falando do Rodriguinho, os seus empresários negaram ontem de que estejam negociando com o Botafogo. Segundo os empresários do Rodriguinho, eles estão negociando com a Europa, é prioridade, o Ajax e o Bayer Leverkusen. Então, o Rodriguinho pode estar indo para a Europa, para o Ajax ou para o Bayer Leverkusen, tá? Agora, falando aqui dos nossos jogadores, informações que saíram. Primeiro, quem pode estar indo para o São Paulo? O Correia, que tem salário alto. O Botafogo está disposto até a pagar 60% do salário dele para ele poder jogar no São Paulo. Eu queria ver mais do Correia no Botafogo. É um jogador que tem muita qualidade técnica. Se você botar jogadores rápidos junto com ele, eu tenho certeza que o futebol dele poderia fluir muito bem no Botafogo. A galera esquece que a gente tem elenco, a galera de dentro do Botafogo, tá? Tá esquecendo que a gente precisa de elenco porque o calendário é grande. O Brasileiro começa em janeiro, termina em dezembro. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, mas tem o Savarino, tem o Santi, tem o Barreira, tem o Montoro. A gente precisa de elenco. Eu queria ver mais do Correia, mas a gente sabe que o Botafogo, por ele ter um salário alto, pode estar aí mandando ele para o São Paulo. Tem a questão do Savarino também. Preciso nem falar, né? Se o Botafogo deixar o Savarino ir para o São Paulo, a torcida não vai aceitar muito bem. A gente entende que o Botafogo quer diminuir um pouco a folha, mas não é mandando o Savarino para o São Paulo, porque para você diminuir a folha, você não tem que atrapalhar o time do Botafogo. Então você está disposto a baixar a folha e prejudicar o Botafogo tecnicamente, porque quem perde é o Botafogo. Então a gente vai diminuir a folha e vai enfraquecer o time. Marlon Freitas é outro que o São Paulo tem interesse. Eu acho difícil o Marlon Freitas sair do Botafogo para jogar no São Paulo, mas é um dos que interessa também ao São Paulo. E o Vitinho é o mais polêmico, porque segundo o jornalista André Hernan, que não costuma mentir, disse que o Vitinho está de férias, mas quando voltar em janeiro, ele aceita conversar com São Paulo. E isso aqui para mim é bizarro, porque já saíram aí informações que o Vitinho
ele não tá muito feliz no Botafogo porque a torcida pega no pé dele. O Vitinho, gente, é lateral de seleção brasileira. Ele pode jogar uma Copa do Mundo, ele tá no radar, ele vai se valorizar. Se for pro Vitinho sair do Botafogo, tem que ser no meio do ano, depois da Copa do Mundo, pra Europa. O Botafogo tem que fazer dinheiro com o Vitinho. Não é você mandar o Vitinho pro São Paulo. Mas ele não tá feliz no Botafogo, ele quer jogar no São Paulo. O problema é dele. Essa decisão não é do jogador. Essa decisão, ela tem que ser feita pelo Botafogo. O clube que tem que decidir se o Vitinho vai ou não para o São Paulo. Isso tem que partir do Botafogo, não partir do jogador. Então, se o Vitinho for para o São Paulo, eu acho isso bizarro. Realmente isso não pode acontecer. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer realmente nessas trocas aí envolvendo Botafogo e São Paulo no mercado da bola que está agitado do nosso Botafogo. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira, tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Não esquece, dá aquela moral, inscreva-se, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.